Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia na perseverança, aonde a nossa alma deve estar sempre ancorada, segundo aquele que tudo opera e executa, o autor e consumador da nossa fé. Estamos sempre, a nossa alma anseia por aquele que nos renova e capacita dia após dia. O nosso alimento espiritual, do qual perseveramos e somos capacitados, renovados dia após dia, segundo a sua força e o seu poder. Sim, revestidos da verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, assim como o salmista diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, aonde através dele tudo se formou. Sem ele nada do que tem havia sido feito, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Aonde quando estamos fluindo do interior fontes de água viva. E a palavra diz que de uma fonte não jorra dois tipos de água. A fonte de água doce é água doce, a de água salgada não pode jorrar água doce. Por isso nós estamos sempre segundo aquele que nos demonstra através do primeiro milagre em bodas de Caná, a água transformada no vinho novo, vinho definitivo, aonde quando Maria diz o vinho acabou, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não era chegada a sua hora. Ele estava num casamento aonde ele é o noivo, mas ali não havia o momento ainda para que se cumprisse as escrituras. Sim, porque tudo se cumpriu no devido tempo, tudo segundo as escrituras. A palavra diz até mesmo ali no Monte de Sião, quando ali na cruz ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, do qual quando ele entrega o Espírito está consumado, quando o soldado vem ali onde era de costume, aqueles que passavam pela morte de cruz, quebrava os seus ossos para que acontecesse a morte. Ele já havia expirado para que não quebrasse os seus ossos, assim como para cumprir as escrituras. Em tudo, nos mínimos detalhes, ele cumpriu o elo da perfeição, e a ele seja toda honra e toda glória. Aquele que vive e que reina, porque ele ressuscitou. Por que procurais entre os mortos? Aquele que vive e reina, está no centro do trono, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. Aquele que tem um cetro de ferro, aquele que em mais um dia está de pé, segundo a ira do cordeiro, como quem pisa uva nos lagares. Contemplai em mais um dia quão grande ruína e destruição, para alguns devido suas próprias maledicências, segundo seus próprios olhos altivos, segundo as suas cobiças pessoais, aonde a palavra diz que o seu Deus é o seu próprio estômago, aqueles que comiam da carne das ovelhas e arrancavam as suas lãs, porque a porta do ministério da iniquidade foi fechado. Aqueles que acumulavam iniquidade sobre iniquidade, do qual a palavra diz: aquele que estiver na imundícia surge-se mais ainda enquanto há tempo. E ele traz: eis que trago o galardão sem demora, assim vos diz o Senhor. E assim ele está a recompensar a cada um segundo as suas atitudes. Alguns é como um castigo, aqueles que conheceram plenamente a verdade. A palavra diz: ai daqueles que conheceram a plena verdade, os santos mandamentos, e agora dá as costas a eles, aqueles que tiveram o seu nome riscado no livro da vida por conta
de alimentar seus próprios interesses. A estes nem oreis, porque blasfemaram contra o Espírito de Cristo, foram advertidos e zombaram daqueles que anunciavam em espírito e em verdade, da qual o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas aqueles que perseveram e não negam o seu nome, em mais um dia com ele governa e reina. E assim perseveramos, apresentando as nossas orações, sempre na vigilância, segundo aquele que não tosqueneja, aquele que é o nosso guarda, assim como anunciando não o que nos é próprio, mas em espírito e em verdade. Segundo ele tudo opera e executa, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Porque ele é o fato de não sermos consumidos, sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã, da qual bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque são fartos da misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim perseveramos dia após dia, porque não alegramos na morte dos ímpios, por isso exortamos para aqueles que estão segundo o pecado, venham se arrepender dos seus maus caminhos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque tu crês no Filho do Deus vivo, até os demônios creem e tremem. Mas a função do Deus desta era perversa é cegar o entendimento dos incrédulos para que não creiam na revelação do Deus Altíssimo. Porque a eles já está condenado, não há mais o que se fazer segundo os principados e potestades que estão sendo expulsos. Mas aqueles que ainda derem ouvidos a esta palavra e quiser novamente alcançar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra diz: há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para o tolo do que o insensato. O insensato é aquele que é dogmático em achar que aquilo que ele sabe é que é correto, aprendeu segundo homens, aonde o Senhor permite que suas imaginações da mente, por não estarem como mente de Cristo, imaginam muitas coisas vãs. E o Senhor é aquele que frustra todas as intenções dos astutos, aqueles que perseveram amotinando em vão contra o ungido de Deus. Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. É o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, aquele que é o grande eu sou, aquele da qual nós anunciamos através do seu Espírito, e em mais um dia até aqui nos sustentou o nosso Senhor, porque através dele nós somos orientados a estar sempre exortando para que o povo, até mesmo aqueles que chamam pelo seu nome, venham se arrepender e conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos ensina o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. E graças nós damos ao Deus Altíssimo, que nos atraiu até o seu Espírito e nos conduz dia após dia com a nossa alma, corpo e espírito sendo santificados e purificados, nos aparta de toda injustiça e perseveramos segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel, e andamos segundo o Espírito reto e inabalável. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.